pessoal do lar, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar de um cara que foi uma grande referência na nossa cultura popular brasileira. Vim falar um pouquinho do Luiz Gonzaga, né? Que foi foi um cara que foi muito importante pro ritmo, né? Do baião, do shot, do chachado, né? E do forró, que meio que fortaleceu a nossa cultura, né? Luiz Gonzaga, ele nasceu no Pernambuco, numa cidadezinha chamada Exu, lá no sertão, né? Ele nasceu, quando ele nasceu, né? O pai dele tinha um terreno grande, né? E aí tinha uma casa, e no fundo dessa casa o pai dele arrumava um instrumento chamado sanfona, né? E o pai dele era sanfoneiro. Depois de um tempo, né, como o pai dele arrumava os instrumentos, ao mesmo tempo o pai dele estudava, praticava, né? E aí, certo dia, o pai dele resolveu ensinar um pouco para ele. E aí, com 8 anos de idade, o Luiz Gonzaga ele já fazia umas apresentações ali pela região da onde ele morava, né? Tocava no quintal, fazia uns ritmos bem nordestino, né? Que é o forró. E o pessoal amava, né? E aí, certo dia, o Luiz Gonzaga, ele meio que vai crescendo, né? E aí ele arruma uma briga com um cara que ameaça ele e a família dele, né? E meio que dá vergonha pra família dele, né? E aí ele coloca na cabeça que ele precisa ir embora, que ele precisa trabalhar para ser alguém na vida, né? E aí ele vai embora, se alista no exército, serve o exército. Só que quando ele chega no exército, ele tem uma grande missão, que é sempre, né, tocar lá o trompete, né, para as pessoas acordar e tal. Só que o cara, conversando com ele, pergunta, né, se era aquilo que ele queria, se era lá que ele queria estar, e ele fala, né, que o sonho dele é ser artista, ser músico. E aí ele sai do exército, vai para uma cidade, né, do Rio de Janeiro, e chega lá no Rio de Janeiro, ele conhece um cara que é amigo dele, vira grande amigo, né? E aí eles começam a trabalhar na rua, né, tocando música clássica, né? Uma música bem diferente, uma coisa bem tango, né? Não é uma coisa que ele estava acostumado a tocar na terra natal dele, né? Que é onde ele morava. E aí chega um dia que ele vai num bar e o cara faz um desafio para ele, né, de tocar um ritmo da terra natal dele, lá do Pernambuco, né? Ele tá no Rio de Janeiro e ele tinha que tocar um ritmo de lá, né? Porque meio que o cara conhecia um pouquinho. E aí ele aceita esse desafio, ele volta para casa, estuda esse ritmo. E aí ele volta lá nesse bar e faz um ritmo diferente, né? E as pessoas super gostam, adoram, se aplaude ele, dá bastante dinheiro para ele. E meio que ele vai para um reality show, né? Que é uma coisa de apresentar na TV. E aí ele chega lá nesse reality show, apresenta o que ele tem de legal, né? E ele sempre ia lá, então tipo, ele já era freguês ali, ele só... Era meio que o pessoal já estava acostumado a ir lá para ouvir ele tocar, né? E aí chega lá, ele faz uma coisa diferente, né? Conhecido como vira e mexe. E esse vira e mexe teve uma nota assim, 10, né? E aí todo mundo gostou, todo mundo curtiu. E aí o que acontece? O Luiz Gonzaga, ele começa a criar coisas, né? Ele começa a criar ritmos, e aí ele começa a querer cantar. E aí começa a crescer essa coisa do baião, né, do shot. E aí ele volta para casa dele para rever a família, né? E quando ele chega para ver a família, ele antes disso acontecer, né, ele é escutado nas rádios, é conhecido no Brasil inteiro.
E aí ele vai ver a família, né? Quando ele chega lá para ver a família, ele fala pro pai dele, conta a história de como foi e fica a noite toda tocando um forró com o pai dele. E dali pra cá veio só melhorando, né? Foi aparecendo um shot, depois veio o chachado, e aí o forró ficou mais interessante, né? E aí teve esse cara que foi uma grande revelação, assim, costumo falar, né? E esse é o Luiz Gonzaga, né? Foi eu sempre falo que ele foi um dos fundadores, né? Do ritmo, do baião, o chachado, o shot, né? E aí, quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele faz a sua primeira música, que é a música Asa Branca, né? Em 1949, aí no Rio de Janeiro, quando ele volta para ver a família dele. E daí para frente, o Luiz Gonzaga, ele é considerado o rei do baião. E é isso, espero que vocês tenham gostado da história do Luiz Gonzaga. E até o próximo vídeo.